Começa agora mais um Momento Pele e Ciência. Nosso encontro semanal, 2 vezes por semana, estamos aqui juntos para aprender um pouco mais sobre skincare médico, sobre cuidados da pele, sobre como prescrever de maneira mais assertiva e eficaz para o seu paciente. Para quem está chegando agora, eu me chamo Natália, sou médica dermatologista e aqui nesse momento, nesse canal e nesse perfil, eu ensino colegas dermatologistas e residentes em dermatologia a se destacarem profissionalmente, melhorando as suas condutas em cosmetria, em termos de prescrição, entendendo mais sobre skincare, otimizando o resultado dos seus procedimentos no consultório e promovendo saúde da pele dos pacientes. Boa noite para quem está chegando. Oi, Flávia. Eu dou aqui um minutinho para quem está nos acompanhando aqui, que entre, que seja avisado. Para quem está chegando, já peço um imenso favor que pegue esse aviãozinho que vocês estão vendo aí no cantinho da tela e compartilha com aquele colega, aquela colega que também tem interesse em aprender mais, a dar um passo a mais na vida profissional, se diferenciar, ganhar autoridade em skincare médico. Porque eu comento para quem me acompanha aqui, para os meus alunos, que tem sim uma maneira muito eficaz de você se destacar dentro da dermatologia. O que é se destacar? Mostrar que você tem um diferencial, entender que você tem um valor diferente, porque hoje em dia o mercado da dermatologia é um mercado extremamente competitivo. Então, se você não tem um diferencial, às vezes a gente acaba ficando para trás. E existem maneiras de você se diferenciar com o seu conhecimento, ou seja, sem você precisar ir ficar investindo em 1000 equipamentos, em 1000 máquinas, em 1000 produtos muitas vezes, que é o que a gente acaba focando, pensando, nossa, para eu me destacar na dermatologia, ser um profissional aqui reconhecido na minha região, eu tenho que ter o aparelho mais atual, eu tenho que ter, fazer tais procedimentos, e às vezes a gente esquece que a gente tem uma ferramenta poderosíssima na nossa mão, que é a ferramenta da nossa prescrição. O nosso conhecimento técnico-científico faz com que você consiga resultados excelentes no seu consultório e otimize os procedimentos que você já faz, porque uma coisa não exclui a outra, uma agrega a outra. E aqui eu tenho o imenso prazer de compartilhar com vocês a minha experiência, mas não só isso, a minha experiência e conhecimento com base científica, porque eu digo, é isso que diferencia o profissional médico, o dermatologista que trabalha com pele. Então, quando a gente fala skincare, não é falar sobre skincare, aquele básico que a gente vê, que tem até as blogueiras aí da internet que ensinam. Não é sobre isso que eu tô falando, é realmente sobre ferramentas, ativos, produtos dermocosméticos que você usa e que vai impactar na saúde e na pele do seu paciente, de imediato e de longo prazo, prevenindo doenças e tratando também esteticamente essa pele. Hoje a nossa conversa aqui é sobre bases dermatológicas especiais. Como assim, Natália? Pois é, eu fiz uma live um tempo atrás falando sobre manipulação magistral. Eu tenho um curso Pele 3C e alguns alunos me disseram assim, Natália, a gente queria se aprofundar um pouco mais e conhecer um pouco mais desse mundo do manipulado, do magistral. Porque esse mundo é uma ferramenta que permite você personalizar os seus tratamentos, dar um encantamento, é realmente um diferencial da dermatologia. Então, eu fiz essa live falando sobre fórmulas magistrais, sobre bases dermatológicas, e aí a gente sentiu uma carência de conversar um pouquinho mais, houve o interesse da gente conhecer mais sobre bases especiais. Então, como assim? Quando a gente vai fazer uma fórmula manipulada, por exemplo, a gente começa a escrever lá no nosso receituário ácido hialurônico, 1%, glicerina, 5%, e aí você vai finalizar a sua fórmula numa base, num veículo. Vai ser o ativo carreador daquelas substâncias, daqueles ingredientes que você montou na sua fórmula, que você montou como uma estratégia de tratamento daquela pele. Essa base ela é extremamente importante por vários fatores.
pelo fato de que existem algumas bases que são mais compatíveis com alguns ativos. Existem bases que elas têm um sensorial específico, então um toque, né, uma experiência quando o paciente aplica essa base. Tem bases que elas são oil free, tem outras que são mais nutritivas. E tem bases que ainda têm uma proposta de encantamento do paciente. Sim, por quê? Imaginem aqui comigo, você fazer aqui uma receita com uma base, por exemplo, assim, ó, eu quero fazer um creme de ácido hialurônico. Aí você coloca lá ácido hialurônico, 2%, base, que é SP, quantidade suficiente para 30 gramas. Ok, você vai escrever ali, vai ser na sua receita, ok, o paciente vai lá, manda manipular esta forma. Agora pensa comigo, o paciente recebendo uma receita dizendo assim, ácido hialurônico a 2% em base ômega gold. Nossa, em vez de base creme, base ômega gold. Você fez uma troca de palavras, o paciente vai ter a sensação de algo especial naquela fórmula. Então, vocês entenderam que detalhes, às vezes, fazem um encantamento do paciente. E aí, muitos dos meus alunos disseram assim, Natália, eu já sei manipular o básico. Eu tenho até algumas fórmulas aqui que eu tenho anotadas, que eu sirvo como uma base, uma colinha, na hora que eu quero formular alguma coisa. Mas eu queria fazer algo mais sofisticado, eu gostaria de criar, eu gostaria de entender mesmo esse mundo para me tornar uma pessoa mais diferenciada, né? Mostrar que realmente eu tenho conhecimento. E aí surgiu a ideia de falar de bases especiais. O que são as bases especiais? Quando a farmácia de manipulação ela trabalha com fórmula magistral, né? Formulando o que a gente pede, ela tem, né, as suas bases. Então, ele tem uma base sérum, uma base creme, uma base gel creme. E aí, só que fazer, às vezes, essas bases demanda um tempo pro farmacêutico. Então, ele tem que ir lá fazer várias misturinhas, digamos assim, para formar uma base, para, por fim, colocar os ativos que você deseja ali dentro. E isso demanda um tempo, né? E aí, o que a indústria pensou? Existem outras indústrias farmacêuticas que são especializadas em fazer bases dermatológicas. Pois é, eles fazem a base deles e vendem para a farmácia de manipulação dizendo, olha, nós temos uma base aqui, que a gente chamou de base Second Skin, e essa base você vai só daí pegar e acrescentar os ingredientes que você quer e vai fechar a fórmula e tá pronto. E essa base, além disso, ela é isso, aquilo, ela é compatível com tal ativo e ela dá tal e sensorial. Vocês entendem que isso economiza um tempo enorme pro farmacêutico. E além disso, né, você já sabe que aquela fórmula, aquela base, ela vai ser compatível com tais ativos, que ela vai ter tal sensorial, você já conhece aquela base. Então é por isso que ganhou um boom, né, ganhou uma visibilidade muito grande essas bases que a gente chama de bases especiais. Existem inúmeras, centenas de bases especiais, bases prontas, que a farmácia de manipulação compra para usar nas suas fórmulas. Então, vale a pena saber das farmácias de manipulação que você costuma trabalhar, indicar, mandar fazer suas fórmulas. Vale a pena conhecer as fórmulas especiais, as bases especiais que elas trabalham. Mas eu fiz aqui já um compilado de bases comuns de serem encontradas na grande parte das farmácias e vim aqui apresentar para vocês, porque vocês conheçam e de repente amanhã, na hora de formular um creme, um sérum, um ativo, um tratamento para o seu paciente, você já vai acrescentar uma base especial dessas e dar um glow a mais, dar um embelezamento, um encantamento e um resultado melhor para a sua fórmula. Vamos lá conhecer então essas bases? Então, existe uma indústria farmacêutica que produz muitas bases e que é bem conhecida aí das farmácias de manipulação, que é a Biotech. Ela faz diversas bases que são das mais conhecidas e eu selecionei algumas aqui que são bem coringas para que a gente conheça. A primeira delas é uma base que se chama Admax. Então a Admax é bem fácil até de gravar ela, porque vem de adicionar, você pode adicionar muitos ativos na Admax, ela comporta a adição de vários ativos. Então assim, eu quero fazer uma fórmula aqui, ó,
completaça. Eu quero colocar 10 itens aqui nessa forma. Eu quero usar ácido málico, ácido lático, ácido glicólico, ácido salicílico, eu quero colocar um monte aqui, quero fazer um blend. E aí você pensa, que base que vai comportar isso? Porque, gente, se você vai colocar muitas coisas, a base pode desandar, é igual uma receita de bolo. Então você não pode ficar inventando às vezes muito sem saber se a base vai comportar. Claro que o farmacêutico nos auxilia muito no papel de escolher essas bases, a gente deixa a base a critério dele, pô, mas é bacana você já conhecer a base, já deixar ali prontinho. O farmacêutico vai dizer, ó, esse aqui sabe, esse aqui conhece de pele, conhece de formulação magistral, né, vai fazer algo bacana aqui. Então o Admax, ele é um coringa. Ele é uma base, né, que é meio uma emulsão, né? Emulsão é aquela coisa, é um creme um pouco mais fluido, né? Então ele é um cremezinho mais fluido que aceita ácidos de amplas faixas de pH. Então, bem dizer assim, ele aceita meio que tudo. Ele tem uma baixa carga oleosa, então, né, é bem aceito na pele do brasileiro, porque via de regra, não é todo mundo, mas via de regra o brasileiro não gosta muito daquela base pesada, carregada, ou passar um creme que você fica com a sensação de resíduo na pele. E então pode ser acrescida, né, e diluída com ativos em até 50%. Então é uma base meio coringuinha que vale a pena conhecer. Conhecendo outra base além da Admax, temos outras? Vamos conhecer aqui um pouquinho mais. Tem uma base também que é da Biotech, se chama Hydra Fresh. Então, é muito legal de gravar também, porque as bases, às vezes o nome dela, ela faz alusão ou ao sensorial dela, ou o que ela entrega. E essa Hydra Fresh, ela é uma base muito leve, né? Fresh, como o nome diz, fica fácil lembrar. A Hydra Fresh, né? Ela é uma base que aceita também amplos pHs. Então, eu quero colocar aqui um ácido glicólico, né? Que vai lá para o pH 3, 4. Vai aceitar? Vai. Então, aceita ácidos. Ele tem um sensorial muito sofisticado e leve. E tem também um toque refrescante, né? Então, aquele tipo de base, creme que você aplica no rosto e dá uma sensação fresh, né? Então, o próprio nome lembra o que ele faz. Quando ele dá uma leve secadinha, ele faz tipo um filmezinho, tá? Então, a pessoa pode ter uma sensação de uma mascarazinha, um filmezinho. O que às vezes é interessante, porque quando você vai fazer um tratamento noturno, por exemplo, uma paciente de pele oleosa, e você quer colocar uns ácidozinhos, né, ele não gosta de nada melecado, mas ele tem uma sensação de que ele tá com uma mascarazinha agindo na pele dele aquela noite, né, um filmezinho. Então é bem legal, assim, para um tratamento noturno, por exemplo, num paciente de pele oleosa, acneica, ou simplesmente ou pele masculina, pessoas que não querem aquela sensação de pesado, de creme espesso na pele. E além disso, ele é tack-free. Esse é um termo, tack-free, que se usa bastante no mundo do magistral, do manipulado. O tack-free é aquela sensação que não fica aquele tato melecado, sabe? Quando a pessoa toca e desgruda, não pega, não fica pegajoso. Então, essa base da Fresh, ela é tack-free. Então, quando você escuta esse termo, sabe que é isso, que ele não tem aquela sensação de pesado. Algumas pessoas gostam dessa sensação de pesado, outras não. Então, às vezes, na nossa conversa, na condução da nossa anamnese, que a gente vai descobrir qual a base que fica mais interessante para o nosso paciente. Essa base da Fresh, ela comporta ativos de até 25%. Então, amanhã mesmo, quando você for lá prescrever um tratamento para um paciente de pele oleosa, acneica, e você quer colocar lá um ácido para ficar agindo à noite, fazendo aí um tratamento para aquela pele, considere, por exemplo, usar a base Hydra Fresh. Adiante, outra base especial que vale muito a pena conhecer é a base que se chama Omega Gold. Olha que lindo, né? Omega Gold, ouro. Então, aquela dá uma sensação de que realmente sofisticação. Você vê que você só, né, trocou, por exemplo, um creme base por base Omega Gold e já dá uma outra sensação para o paciente. E às vezes é nesse detalhe que vai acontecer a adesão ao tratamento, e quanto mais a aderência ao tratamento, mais resultado, né? Porque a gente sabe que com pele depende de continuidade de um tratamento longitudinal. A pele é um órgão dinâmico, um órgão vivo, então precisa realmente desta constância. E às vezes é nesse detalhe que você vai fazer a virada de chave do seu tratamento. Então a base Omega Gold, como o nome diz, ele tem ômega. Tem ômega 3 e ômega 6, que são ômegas importantes para a barreira cutânea,
né, da nossa pele, então eles têm um papel importante. Então você vê que você tem ativos dentro da própria base que já vão ajudar a tratar a pele. E existe isso mesmo, bases que já têm propriedades hidratantes e restauradoras que por si só já vão ser quase que praticamente um tratamento. E aí você só vai somando ingredientes e ativos para deixar isso mais sofisticado. A base Omega Gold, ela já é um pouco mais viscosa, ela é mais viscosinha, mas ela tem uma boa espalhabilidade. Ela por si só o fato de ser uma base com ômegas, ela já tem um efeito de combater o ressecamento, de tratar aspereza. Então, às vezes o paciente tem, né, uma pele mais madura, que já tem várias ceratoses, ceratose actínica, ceratose seborreica, tem aquele toque áspero à pele. Então, essa base já fica interessante para tratar uma pele nesse perfil. E ela é uma base muito coringa também, porque ela comporta ativos também em altas concentrações, então ácidos com até 25%. Dani, oi Natália, eu não sabia dessa base Omega Gold, chiquérrima Dani, então amanhã mesmo já criei aquela formulazinha mais nutritiva com uma base Omega Gold, vai ver que assim, ó, vai ser sensacional. Então é nesses detalhes, né, eu digo a gente que trabalha com dermatologia, a gente trabalha com minimalismo, né, com detalhe. Então às vezes é nessa base sofisticada mais especial que vai aí dar um plus a mais na sua consulta. E o interessante também que desses tipos de base é que muitas delas não encarecem a fórmula. Às vezes a gente fica assim, nossa, eu vou fazer uma base especial dessa, vou deixar minha fórmula muito mais cara, será que isso vai atrapalhar? Muitas delas não, porque como elas vão às vezes otimizar o tempo do farmacêutico ali fazendo aquela manipulação, muitas vezes até dá uma achatada no preço. Vale a pena conversar com a farmácia. Simular, olha, se eu fizer isso, quanto mais ou menos dá, né? Isso encarece muito a fórmula. Então, esse contato, essa comunicação é muito importante. Então, vale a pena ver, mas no geral, ele não aumenta muito o preço da fórmula e dá um plus a mais. Dani, obrigada por compartilhar essa pérola da dermatologia. Exatamente, é uma boa expressão, é uma pérola mesmo. E aqui a gente já vai falar de uma outra pérolazinha, que é uma outra base, que também é da Biotech, que é bem fácil de encontrar nas farmácias de manipulação. As farmácias, no geral, que trabalham com dermatocosmético, conhecem essa base, que é uma base que chama Second Skin, né? Então, segunda pele. Olha que legal, Second Skin, o que é isso, né? Como é que eu posso usar essa base Second Skin? A base Omega Gold, que eu acabei de comentar, ela é mais nutritiva. Então, a pessoa fica com aquela sensação mais molhadinha na pele, né? Então, é aquela coisa bem restauradora, uma pele mais madura, bem bacana essa base. Mas agora eu quero uma base também nutritiva, mas eu não quero que ela seja tão pegajosa, eu quero que ela seja mais sequinha, um tech-free. Qual que é a base? É essa chamada Second Skin. Então, ela tem uma viscosidade um pouquinho maior, ela é um pouquinho mais viscosa do que a Omega Gold, só que ela é menos molhadinha, ela é um pouquinho mais seca. Ela tem uma boa espalhabilidade também, e ela também sozinha, então às vezes você coloca um ativinho ali a mais para dar um plus a mais, mas ela sozinha já funciona como um tratamento hidratante, funciona como uma reparação da pele. Então, para ressecamento, aspereza é interessante. Ela também tem os ômega 3 e o ômega 6. A única questão é que essa base Second Skin, ela funciona bem como para ser um simulador da segunda pele mesmo. Então, ela é bom para ativos hidratantes, não para ácidos. Então, ela não é boa para tratamentos. Então, pHs ácidos, ela não comporta bem. Ela vai funcionar mais assim para uma glicerina, mais para um óleozinho. Então, vai colocar lá um óleo de rosa mosqueta, um óleo de semente de uva, né? E aí você coloca ali mais um óleo de macadâmia, enfim, pode colocar um olhinho vegetal. Então, tudo que é mais neutro, tá? Que não seja um pH tão ácido, uma niacinamida. A niacinamida é bem compatível com a Second Skin. Então, você quer fazer ali um cremezinho muito suave, nutritivo, que imita que faz uma segunda pele e que seja calmante e reparador. Niacinamida, 5%, 10%, com uma base Second Skin simples e bem interessante para o seu tratamento, um tratamento noturno ou até diurno também. Então, indo adiante, nós temos aí outras bases, que eu vou entrar agora em bases que são de um fornecedor diferente, que chama-se Infinity Pharma. Infinity Pharma, assim como a Biotech, é um outro fornecedor de base, então
uma indústria especializada em desenvolver bases dermatológicas que tem uma proximidade grande com as farmácias de manipulação e que desenvolve algumas bases que eu acho bem interessantes e eu gosto de usar no meu dia a dia. Doutora Daniela, seu curso tem tudo isso? Tem sobre fórmulas magistrais, Dani, sim. Inclusive, as lives também, para quem é aluno, né, e está assistindo. Natália, essa live fica salva, me pergunta bastante, essa live fica salva por um tempo aqui no feed, depois ela vai ficar salva e disponível apenas ali na nossa plataforma do PL3C. E qual essência? Eu não entendi bem essa pergunta, Dani, de qual essência. Me pergunta assim novamente que você gostaria de saber qual o ativo, enfim. E então, a Infinity Pharma também faz outras bases e uma delas é uma base que se chama Base Equilibrium. Então, olha que interessante, equilíbrio, o que vai remeter isso? Então, eu falo isso porque eu gosto de fazer esse exercício de memorização, porque claro que é fácil fazer uma colinha, mas no dia a dia a gente tá tão na correria que às vezes não dá tempo de abrir aquele arquivo e ir lá espiar a colinha. Eu gosto de ter a colinha da cabeça, então eu começo a usar uns macetes para gravar. Então, base equilíbrio é aquela que traz uma proposta de equilíbrio do microbioma, um reequilíbrio da pele, então aquela pele danificada, que você sabe que houve uma quebra da barreira cutânea, é uma base interessante para formular para esses pacientes. Exemplo, uma pele acneica em uso de isotretinoína, então é uma base interessante. Eu quero fazer um hidratantezinho aqui, que para um paciente que tem uso de isotretinoína, pode usar uma base equilíbrio. Um paciente com rosácea, que tem também uma pele mais sensível, né, desequilibrada, uma pele com dermatite, uma dermatite seborreica. O interessante da base equilíbrio é que ela é oil free, então é bem interessante para quem tem pele acneica, e sensibilizada, e qualquer situação de barreira alterada. Ela tem esse base equilíbrio, ativos matificantes. Então, ela pode ser usada de dia também. Então, eu quero fazer ali um hidratantezinho mais matificante para um paciente que está em uso de isotretinoína. É uma base interessante, você pode fazer ali, colocar também às vezes um ativo para ajudar ali no controle da oleosidade ao longo do dia, um zinco PCA, por exemplo. Ele tem até, inclusive, né, testes de controle de oleosidade. É bem interessante, porque o fabricante mostra isso, que após a aplicação de algum produto com essa base equilíbrio, ele tem uma redução da oleosidade imediata em torno de 15%. Então, ela tem essa propriedade matificante. Então, essa base equilíbrio, ela tem essas características. Então, se você tem um paciente, que vai gostar de uma base, de um cremezinho, oil free, matificante, com controle de oleosidade, e ele precisa de uma hidratação, ele é uma base interessante para você usar nesses pacientes. Doutora Daniela pergunta: às vezes a manipulação coloca uma essência bem delicada na fórmula. Entendi. Ou você gosta de colocar essência? Eu gosto muito, viu, Dani? Inclusive, existe o que se chama de fragrância, e tem hoje em dia, né, as essências, né, até a base de óleos essenciais. Então, às vezes, adicionar uma fragrância vai exigir que o farmacêutico use também estabilizantes, né, antioxidantes, estabilizadores daquele perfume, daquela fragrância, porque ela não vai perdendo as suas características com o tempo, né, não mude o cheiro com o tempo. Aí, quando você quer usar algo um pouco mais neutro, com uma pegada mais natural, que às vezes tem esse apelo comercial até por parte dos pacientes, você pode usar uma essência, né? Então, pode usar até um óleo essencial, uma essência. No geral, quando o paciente não é extremamente atópico, não é uma pessoa com uma dermatite em atividade, não é um paciente que tem características de quebra de barreira cutânea, eu acrescento essência sim, tá? Inclusive, eu deixo na liberdade do paciente escolher, né, a essência também, porque tem muitas farmácias que tem uma paleta enorme de essência, e como o cheiro é uma coisa muito individual, às vezes eu gosto de uma, e o paciente gosta de outro, então eu deixo assim, essência à escolha, a critério do paciente. Às vezes eu indico algumas
mas eu deixo às vezes assim, essência à escolha, ou pode essência à escolha do paciente. E, no geral, se o paciente tem a oportunidade de ir na farmácia de manipulação, que fica até legal, né, ele consegue experimentar, fazer experimentação, né, das fragrâncias e eu quero que o meu creme tenha essa essência. Ou, às vezes, né, a própria farmácia diz, olha, nós temos essa opção, e manda para o paciente e ele pode escolher ali a fragrância. Então, são opções boas. Então, pode ser tanto uma essência quanto uma fragrância. A fragrância, às vezes, ela é um pouquinho... Às vezes, a gente tem uma variedade maior de fragrância, até fragrâncias que imitam perfumes consagrados, né? Então, hoje em dia, tem uma gama grande de fragrâncias e você pode usar. Quando o paciente não tem aí uma hipersensibilidade, ok. Agora, quando o paciente tem um risco, né, de uma irritação da pele, mas você quer deixar uma cosmética mais agradável, acrescentar um cheirinho, a dica é que você permita colocar essência, tá? A gente, inclusive, também falando de fórmulas magistrais, me surgiu uma ideia aqui da gente fazer uma live sobre fragrâncias, essências, então como melhorar essa experiência né, olfativa do paciente nas fórmulas. Podemos falar sobre isso. Indo adiante nas bases especiais, existe uma outra base que também, se não me engano, é da Infinity Pharma, que é uma base que se chama Nostra Base Facility. Então tem essa base também, tá? Ela é uma base também que ela é bem coringuinha, porque ela é super compatível assim com vários ativos hidratantes, com fórmulas pro-aging, com ácidos. Ele tem uma texturinha mais gel creme. E qual é a grande pegada do Nostra Base Facility? É que ela tem um certificado EcoCert. E quem é meu aluno do PL3C já assistiu a aula, sabe que o EcoCert é uma certificadora de produtos, né, sustentáveis, então, assim, naturais, né? Então, o EcoCert é uma certificadora, ele tem uma série de critérios. Quando você ganha o selinho do EcoCert, ele já tem essa proposta de dermatologia, skincare verde, né, clean. Então, é uma base que tem essa certificação. Então, às vezes você, né, recebe um paciente com essa demanda, que é algo personalizado, que quer um produto ecologicamente correto, orgânico, sustentável e que tem a certificação disso. Você pode usar a Nostra Base como a base da sua formulação. Então, por ela ser gel creme, ela é muito democrática, cabe para todo mundo, ela é biodegradável também. Então, aí uma dica importante para quem quer fazer uma fórmula mais pensando aí num skincare verde, né, que eu digo. Existe uma outra base, tá? Que é uma base bem interessante, eu digo uma base moderninha, né? Que é a base Solution, tá? Então, uma base solução, né, para várias demandas. Então, hoje em dia a gente está, né, lidando com vários ativos nanoencapsulados, micronizados. Então, são ativos mais sofisticados, né, que precisam de uma base que também ajude a ser carreadora de ativos. Então, aqui a gente está preocupado com penetração. Então, eu quero que esse meu ativo que eu aplique lá, ele permeie muito bem. Eu quero que a minha niacinamida, que eu quero colocar aqui na minha fórmula, por exemplo, ela alcance camadas mais profundas. Eu não quero uma base que bloqueie isso. Eu quero uma base carreadora que me ajude. Existe essa base? Sim, é a Solution. Então, ó, a solução para quando você quer fazer uma permeação maior dos ativos. Essa base Solution, ela tem essa capacidade porque ela tem na composição dela fosfatidilcolina. E lembra, a fosfatidilcolina, ela é composto das membranas celulares. Então, ela vai aí ter uma compatibilidade muito interessante com a nossa pele. E quando a gente vê, né, uma base que ela tem componentes que são, na grande parte, fosfatidilcolina, você também tem compatibilidade. Você tem uma neutralidade, então é bem interessante para pacientes também com pele sensível, hipersensibilizada. Você vai usar um produto que dificilmente o paciente vai irritar ou vai dizer que não teve ali né, não irritou, ressecou, enfim, ela é extremamente neutra por ter essa fosfatidilcolina como um componente primordial desta base. Ela tem um sensorial muito leve, também muito agradável, então ela é meio compatível aí com tudo. Doutora Dani, menina, você sabe demais, tô boba. Ai, querida, obrigada, viu, Dani?
O meu papel é que esse conhecimento chegue até vocês, que vocês recebam aí, né, e utilizem para o dia a dia de vocês, né? Assim a gente vai fazendo uma corrente aí, né, fortalecendo a nossa especialidade e aí melhorando a nossa prescrição, porque eu vejo realmente, assim, na minha opinião, um campo muito grande a gente ser explorado e realmente assim fortalecer, né, e se diferenciar, porque aí o mercado ele tá purgante, né, ele tá fervoroso de profissionais e eu acho que é nesse detalhe aí que a gente vai ganhar essa corrida. Indo um pouquinho mais adiante, tem uma base que ela é bem antiga. Não sei se é bem antiga, tá? Mas assim, ela desde a época que eu era residente. Agora eu me azucrinei, falando bem antiga e dizendo que é da minha época que eu sou residente. Eu lembro quando a Oliven, base Oliven, ela foi lançada. Eu tava na residência, tive uma professora fantástica de manipulação, de fórmulas magistrais, que farmacêutica, uma farmácia lá de Porto Alegre, e ela me ensinou muito sobre fórmulas magistrais e eu lembro quando ela trouxe essa base Oliven, muito empolgada. Nossa, a gente tem uma base ótima aqui. Ela começou a quase mudar todas as fórmulas dela para base Oliven, porque a gente ganhava sugestões de fórmulas e ela colocava lá base Oliven em quase tudo. E realmente a Oliven ela é bem bacana, porque a Oliven ela tem uma proposta de ser 100% natural. E o próprio nome diz, né? Oliven, ela é uma combinação de ácidos graxos derivados do óleo de oliva, né? Então, óleo de oliva é tão antigo, usado desde as épocas da Grécia lá. Então, a gente sabe que Cleópatra usava lá ó, azeite de oliva no rosto. E aí, não à toa, o Oliven é um sucesso até hoje. E ele é essa combinação de ácidos graxos, então ácidos graxos de baixa cadeia molecular, de alta cadeia molecular. Então, ele promove muita hidratação. E ela imita, né, essa base, por ela ter ácidos graxos de várias cadeias, ela imita a matriz lipídica, o nosso extrato córneo. Então, ela não é só muito hidratante, como ela é muito compatível por fazer essa imitação, né, dos lipídios do nosso extrato córneo. Ela é muito interessante para cremes com a finalidade regenerativa, calmante para pele sensível. Então, assim, para produtos pós-procedimento, então assim, eu quero fazer aqui uma fórmula mais regenerativa, quero colocar um pantenol, uma glicerina, uma niacinamida, eu acabei de fazer um laser, ou, né, eu quero ter aqui na minha bancada esse cremezinho assim para colocar pós-procedimento. Qual base que eu posso usar? A base Olive é uma ótima opção, tá? Então ela é bem bacana, é bem compatível com cremes regenerativos, calmantes para pele sensível, porque ela tem como características esses ácidos graxos. A base Olive, inclusive, você pode usar também para medicamentos, tá? Então, assim, eu quero aqui fazer uma base com uma hidrocortisona. Então, o paciente ali, ele tem uma dermatite seborreica, tá? Que eu acho que vai com corticoidezinho, ele vai bem, né? Então, assim, olha, eu vou usar aqui por 5 dias um cremezinho hidratante, vamos formar a fórmula aqui com uma desonida e vou colocar aqui junto, né, um pantenol. E aí você pode fazer numa base Oliven. Então, aí uma sugestão bem bacana e barata também. A Oliven é bem fácil de encontrar e barata. Então, quase todas as farmácias de manipulação que trabalham com dermatologia conhecem a Oliven. Oi, Gustavo, boa noite. E, mais adiante, tá? Tem uma base que ela não é bem uma base, mas se você colocar esse nome, ela também já não é mais dentro das especiais, mas é uma base que, no geral, as farmácias de manipulação fazem ali, mas ela é bem soft. Então, que é o Lessigel. O Lessigel, ele já não tem ele não tem um nome, né, sofisticado, ele é só base Lessigel, porque, na verdade, ele é um ativo, ele é um agente gelificante. Então, ele é um agente que o farmacêutico coloca, por exemplo, numa solução aquosa e ele vai gelificando, ele vai tornando aquilo um gel. Então, ele é bem interessante quando você quer fazer algo bem transparente, né? Uma fórmula aí, por exemplo, hidratante, mas que seja gel, que seja translúcido, que o paciente vai usar com uma sensação de que é algo bem aquoso. Então, o Lessigel, ele é bem interessante. Você pode colocar base Lessigel, ou se você colocar lá base gel,
O farmacêutico vai entender que você quer isso e ele pode acrescentar o Lessigel ali como um espessante, um gelificante da fórmula. O interessante é que o Lessigel ele também tem fosfolipídio na composição dele, e o que dá uma certa viscosidade, apesar dele ser gel. E também ele é uma fórmula, um componente muito estável, uma base muito estável, então comporta vários ativos. Ele é bem fácil de encontrar, é bem soft, é refrescante, não é nada oleoso. Então aquele paciente que não suporta oleosidade, que está tratando inclusive oleosidade no seu consultório, você quer usar um veículo ali para entregar o ativo que você deseja tratar a pele dele. Lessigel é para esse paciente. E agora, Natália, eu não quero algo gel, eu quero algo conta-gotas, eu quero algo bem fluido, eu quero um sérum. Tem uma outra base que é bem coringuinha também, que eu ensino, que é o sérum Amigel. O sérum Amigel ele também é um polímero gelificante, então ele é acrescentado lá quando o farmacêutico vai fazer a fórmula, ele pega a água, né, no geral ele é água purificada, e ele vai colocar ali esse polímero que dá a gelificação, mas ele não deixa tão gel, tão consistente, ele deixa mais sérum. E aí o sérum Amigel, né, ele é estável, e ele pode ser usado com hidroquinona, com ácidos, então eu quero um sérum de ácido glicólico, você pode usar a base sérum Amigel, tá? Dei uma corrida aqui porque eu achava que eu tinha trazido muitas bases, mas dei conta aqui de contar essas bases coringuinhas para vocês. Tomaram nota? Se não tomaram nota, não tem pânico. Essa live ela vai ficar gravada aqui no nosso feed, mas é por um tempo limitado, então salva para assistir agora essa semana e depois ela vai ficar disponível na nossa plataforma no PL3C. Essa live ela teve como objetivo, então, deixar mais sofisticada a sua prescrição magistral. É uma ferramenta legal, importante pro dermatologista que trabalha ali com formulação, com fórmula magistral. Hoje em dia a gente tem essa opção de usar o dermocosmético pronto ou o dermocosmético manipulado. Então você pode fazer ali a sua máscara de tratamento, o seu sérum de tratamento, o seu creme nutritivo de tratamento, o seu sérum renovador, o seu sérum hidratante, com essas bases. Então, essas bases, elas vão trazer solução assim para você que quer deixar mais sofisticado, ficar mais seguro na hora de prescrever. Você pensa assim, nossa, eu estou entregando algo a mais para o meu paciente. E isso agrega um valor, né, inestimável a essa consulta. Quando você começa a se diferenciar desse ponto, você consegue, né, cobrar mais pela sua consulta. Vira uma ferramenta, um pequeno passo, né, um grande passo para você sair dos convênios. Você está cansado de trabalhar com convênios, poxa, quem sabe você propor uma consulta diferenciada para o seu paciente. Olha quanto que você entrega de valor na sua prescrição com esses detalhes. Então, para você que se identificou nessa situação, que quer fazer algo diferente, que quer deixar algo mais sofisticado, fazer uma dermatologia avançada, eu acho que essa live coube perfeitamente para você. E se você conhece alguém que também pode se interessar em aprender mais, a deixar mais refinada a sua prescrição e entregar, né, melhores resultados nos seus tratamentos, envia para aquele colega, compartilha. O conhecimento compartilhado é um conhecimento multiplicado, certo? Espero que tenham gostado dessa live. Nos vemos no nosso próximo Momento Pele Ciência, que vai acontecer no domingo, às 21 horas. Já ativa o reloginho que eu vou deixar aqui no meu perfil para lembrar de ser avisado da nossa próxima live. Se ficou com alguma dúvida, não é por isso. Pode deixar nos comentários ou na minha caixinha do direct que eu vou ter o maior prazer de responder. Jerusa, parabéns, show de aula. Obrigada, querida. Obrigada por ter acompanhado, viu? Eu fico muito agradecida, né, pelo fato de vocês estarem aqui até essa hora, quarta-feira à tarde, querendo aprender um pouco mais. Eu comento que é o perfil de profissional que
todo paciente procura, né? Quem sempre se interessa em estar se aprimorando, se aperfeiçoando, sorte dos pacientes de vocês, tá? Sigam firme nesse caminho que eu tenho certeza que o sucesso já está aí na porta de vocês e vai ser cada vez maior. Um beijo grande, uma boa noite, um bom descanso. Estou fazendo o curso, vale a pena, estou adorando, que bom, querida. E segue acompanhando que a plataforma ela vai ganhar cada vez mais recursos e aulas e conhecimento. Segue firme, fico à disposição para dúvidas também. O diferencial do curso é que a gente tem essa proximidade, viu, Jerusa? Então, você já está fazendo parte lá do nosso grupo de comunicação, o grupo da turma, e você sabe que aqui a gente está sempre em comunicação também. Fico muito feliz com a tua participação, viu? Obrigada, que a Jerusa está sempre aqui, né, trazendo dúvidas e comentários que acabam enriquecendo muito as nossas lives. Então é isso. Minhas queridas, meus queridos, espero que você tenha uma excelente noite, um excelente restinho de quarta-feira. Um beijo grande e vejo vocês na nossa próxima live, no nosso momento Pele e Ciência. Até lá!